O dinheiro não desaparece magicamente. Ele escapa através dos hábitos que repetimos todos os dias sem perceber. E a parte mais difícil é que esses mesmos hábitos são os que silenciosamente o mantêm preso à pobreza. Você pode trabalhar mais horas, pode ganhar um aumento, pode até ter uma renda extra, mas se esses 10 hábitos persistirem em sua vida, o dinheiro sempre escapará por entre seus dedos. Hoje vou revelar quais são eles, e quero que você ouça com atenção, porque pode descobrir que alguns deles já fazem parte da sua rotina, disfarçados de algo normal. Antes de começar, deixe-me saber nos comentários. Você sente que trabalha duro, mas sua conta bancária nunca reflete esse esforço? Se sim, escreva esta frase como sua declaração de abertura. Eu mereço abundância, porque esta jornada começa com uma decisão. Reconhecer o que nos limita para finalmente construir a liberdade financeira que merecemos. Hábito 1. Viver além das suas possibilidades. O inimigo mais silencioso da estabilidade financeira não é a falta de renda, mas a incapacidade de viver dentro do que podemos realisticamente pagar. Tudo começa de forma bastante inocente. Um cartão de crédito usado para cobrir uma despesa pequena. Um empréstimo rápido porque vou pagar no mês que vem. Ou a decisão de manter um estilo de vida que reflete mais o que queremos aparentar do que quem realmente somos. O problema é que essas pequenas decisões não permanecem pequenas. Com o passar dos meses, elas se tornam um padrão. E com o passar dos anos, tornam-se uma corrente pesada que limita a liberdade de milhares de famílias. Os números falam por si. De acordo com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, mais de 40% das famílias latino-americanas vivem com dívidas crônicas. E o mais preocupante é que a maioria dessas dívidas não está relacionada a emergências médicas, educação ou necessidades vitais, mas sim a despesas imediatas de consumo, roupas, aparelhos eletrônicos, carros, jantares que não puderam ser pagas na época. Em outras palavras, a armadilha de querer exibir o que você ainda não tem se transforma em uma gaiola financeira. Uma gaiola que rouba a paz de espírito, cria ansiedade no final de cada mês e, em muitos casos, destrói sonhos de longo prazo. Imagine por um momento que seu dinheiro é como água em um recipiente. Se você fizer um pequeno furo nesse recipiente todos os dias para se exibir, mais tarde ou mais cedo ele ficará vazio. E quando chegar a hora de precisar dessa água para algo realmente importante, como um evento inesperado, um investimento ou um projeto de vida, ela não estará mais lá. A solução não é fácil, mas é clara. Aprenda a diferenciar entre o que você precisa para viver e o que você apenas quer impressionar. Viver dentro de suas possibilidades não significa viver na necessidade, significa viver com inteligência, significa semear hoje para colher amanhã. Você prefere fingir que tem sucesso agora enquanto se afunda em dívidas? Ou construir seu sucesso em silêncio para desfrutá-lo com liberdade daqui a alguns anos? Porque a verdade é esta: quem vive de aparências sempre será escravo das dívidas. Mas quem aprende a administrar suas finanças será dono do seu tempo e do seu futuro. Hábito 2. Comprar coisas que você não precisa. Pare um momento e olhe ao seu redor. Observe seu armário, suas prateleiras, suas gavetas. Quantos desses itens você realmente usa com frequência? E quantos estão lá, acumulando poeira, lembrando você de uma decisão impulsiva do passado? A maioria das pessoas, sem perceber, transforma sua casa em um museu de compras desnecessárias. Roupas com etiquetas que nunca foram usadas, acessórios que foram usados apenas uma vez, eletrodomésticos comprados por moda passageira e assinaturas digitais que deduzem dinheiro mês após mês, mesmo que ninguém as use. À primeira vista, cada despesa parece pequena e inofensiva. $10 aqui, 20 ali, uma mensalidade de $5 por um serviço que você, talvez um dia use. Mas, quando se somam, tornam-se um buraco profundo por onde grande parte do seu esforço se esvai. Um estudo da Deloitte revelou algo chocante. O consumidor médio gasta cerca de 30% do seu orçamento anual em bens ou serviços que raramente usa. Esses 30%, longe de ser um número qualquer, representam a diferença entre permanecer preso em dívidas ou dar os primeiros passos rumo à liberdade financeira. Vamos colocar em perspectiva.
Se você ganha $1.000 por mês, isso significa que aproximadamente $300 são perdidos em coisas de que você não precisa. Em um ano, são $3.600. Em uma década, são $36 mil. Esse dinheiro pode se tornar o capital para seu primeiro negócio, um fundo de investimento que cresce ao longo dos anos ou a base da sua segurança financeira. Mas, em vez de trabalhar para você, ele se transforma em roupas esquecidas, gadgets sem uso e serviços digitais que você nunca usa. Pense no seu dinheiro como sementes. Cada peso que você gasta em coisas desnecessárias é como plantar sementes em solo árido. Não importa o quanto você as regue, nada crescerá. Mas cada peso que você escolhe cuidar e alocar para um propósito real se torna uma semente plantada em solo fértil, que, mais cedo ou mais tarde, dará frutos. O segredo não é parar de comprar, mas aprender a comprar conscientemente. Pergunte-se antes de cada despesa: eu realmente preciso disso ou só quero agora? Isso está me aproximando ou me afastando dos meus objetivos financeiros? Estou comprando por convicção ou porque alguém me convenceu? Reveja sua casa, suas contas e suas assinaturas. Elimine o desnecessário. O que pode inicialmente parecer uma perda, na verdade é libertador. Você está liberando espaço físico, mental e financeiro para o que realmente importa. O dinheiro que você gasta hoje com coisas que não precisa, amanhã será o mesmo dinheiro que você precisará para uma oportunidade que pode mudar sua vida. Hábito 3. Ceder às compras por impulso. As compras por impulso são um dos inimigos mais silenciosos da saúde financeira. Elas não se apresentam como grandes decisões, mas sim como pequenas tentações disfarçadas de oportunidades. Promoções relâmpago, ofertas só hoje, anúncios chamativos que aparecem na sua tela justamente quando você está mais vulnerável. E por trás de cada promoção, existe um exército de psicólogos e estrategistas de marketing que sabem exatamente como ativar os botões emocionais em sua mente. Eles usam palavras como urgência, exclusividade, desconto limitado, tudo projetado para fazer você agir sem pensar. À primeira vista, uma compra por impulso pode parecer inofensiva. Um café gourmet, um acessório que custou apenas alguns dólares, uma peça de roupa em liquidação. Mas a verdadeira armadilha está na repetição. O que é 10 ou 20 reais hoje, multiplicado por 100 decisões ao longo do ano, facilmente se transforma em mais de 1.000 ou 2.000 reais que desaparecem sem deixar uma marca real em sua vida. Agora, o perigo aumenta quando essas compras são feitas com cartão de crédito. Porque o plástico tem um poder psicológico muito forte. Ele dá a ilusão de abundância, como se o dinheiro fosse infinito. No entanto, por trás dessa ilusão existe uma realidade custosa. Juros que, se não pagos imediatamente, se acumulam e se acumulam como uma bola de neve. De acordo com dados do Banco Mundial, na América Latina, a taxa média de juros do cartão de crédito ultrapassa 30% ao ano. Isso significa que uma compra de $100 pode acabar custando 130 ou mais se você não pagar em dia. E se virar um hábito, as compras por impulso não só roubam seu dinheiro, como também hipotecam seu futuro. Lembre-se de algo essencial. Uma promoção não é uma economia se você comprar algo que não precisava. Imagine por um momento que, toda vez que você faz uma compra por impulso, está abrindo mão de parte da sua liberdade futura em troca de alguns segundos de satisfação. Porque é isso que realmente está acontecendo. Você troca um momento de prazer por meses até anos de esforço para pagar. A chave é aprender a parar. Antes de cada compra, faça a si mesmo 3 perguntas simples. 1. Eu realmente preciso disso? 2. Posso pagar sem me endividar? 3. Ainda vou valorizá-lo em 6 meses? Se a resposta for não para qualquer uma dessas perguntas, o mais sensato é esperar. As verdadeiras oportunidades financeiras não são aquelas encontradas em vitrines, mas aquelas que você constrói com disciplina, paciência e uma visão de longo prazo. Hábito 4. Não planejar seus gastos. Viver sem um plano financeiro é como navegar em mar aberto sem bússola. Você pode remar com todas as suas forças, mas nunca saberá para onde está indo ou por quê. E no final do mês,
você acaba exausto e sem recursos. A maioria das pessoas não sabe exatamente para onde vai seu dinheiro. Elas recebem o salário, pagam algumas contas, fazem compras aqui e ali e, no final, tudo o que resta é a sensação de que nunca há dinheiro suficiente. Mas essa percepção não vem da falta de renda, mas da falta de direção. Diversos estudos mostram que pessoas que mantêm um orçamento mensal conseguem economizar em média 20% a mais do que aquelas que não o fazem. E esses 20% podem ser a diferença entre permanecer preso no ciclo da dívida ou começar a construir um futuro de abundância. Não se trata de ter um software sofisticado ou um aplicativo com gráficos complexos. A disciplina financeira começa com as coisas mais simples: um caderno, um lápis e o hábito de anotar todas as receitas e despesas. Porque o que é medido é controlado, e o que você controla melhora. Imagine seu dinheiro como água correndo por um cano. Se você não o controlar, ele vaza por pequenas rachaduras até esvaziá-lo completamente. Mas quando você instala válvulas e regula seu fluxo, pode direcioná-lo para onde realmente importa: pagar dívidas, poupar, investir e, acima de tudo, viver com tranquilidade. Um orçamento não é uma limitação, é um roteiro. Ele não foi criado para tirar sua liberdade, mas para empoderá-lo. Ele permite que você decida claramente o que vale o seu dinheiro e o que não vale, e evita que urgências ou impulsos tomem decisões por você. Algumas pessoas acham que planejar despesas é desnecessário, porque já sabem com o que estão gastando. Mas a mente humana tende a subestimar pequenos gastos. Coisas que parecem irrelevantes, como seu café diário, seu aplicativo de música ou uma despesa extra com transporte, se acumulam. E no final do mês, essas pequenas coisas somam mais do que você imagina. A diferença entre quem progride e quem estagnana não é quanto ganha, mas como administra o que ganha. Mesmo alguém com uma renda modesta pode progredir se souber planejar, enquanto quem ganha muito sem controle acaba convivendo com ansiedade financeira. Para consolidar esse hábito, deixe a frase nos comentários: nada me impede, tudo me impulsiona. Porque cada centavo que você planeja conscientemente é um passo mais perto da sua liberdade e um impulso em direção à vida que você realmente merece. Hábito 5. Não poupar consistentemente. Uma das frases mais repetidas sobre dinheiro é: quando eu ganhar mais, vou começar a poupar. Mas essa é uma ilusão perigosa. Porque poupar não depende de quanto você ganha, mas de quanto você consegue reservar com disciplina. Se você não aprender a reservar dinheiro quando tem pouco, também não o fará quando tiver muito. Poupar é, em essência, um treinamento mental. É a capacidade de adiar a gratificação imediata para uma recompensa maior no futuro. E esse músculo só se fortalece com a prática constante. O erro é acreditar que poupar só é útil quando é grande. A realidade é que mesmo pequenas quantias, somadas com disciplina, podem se transformar em somas poderosas graças aos juros compostos. Para colocar isso em perspectiva, se você reservar 10% de uma renda de $500 por mês, terá $600 no final do ano. Mas se você mantiver esse hábito por 10 anos sem mexer nesse dinheiro e com um retorno médio de 5% ao ano, o valor aumentará para mais de R$ 7.700, e isso partindo de uma renda modesta. Agora imagine a mesma coisa em uma escala maior. Se, em vez de $50, você conseguir reservar $200 por mês durante 20 anos, você poderá estar falando de um fundo de mais de $80 mil. Não é mágica, é matemática. O dinheiro funciona silenciosamente, mas somente se você lhe der tempo e perseverança para isso. Portanto, poupar não é uma opção, é a base de toda liberdade financeira. Sem poupança, não há investimento possível, nem segurança, nem paz de espírito. É como tentar construir uma casa sem alicerces. Não importa quantas paredes você levante, mais cedo ou mais tarde ela desabará.
Poupar também tem um poderoso efeito psicológico, lhe dá controle. Saber que você tem um fundo para emergências, oportunidades ou simplesmente para a tranquilidade da sua família muda sua relação com o dinheiro. Você deixa de viver com medo e passa a viver com confiança. E o mais importante, poupar não é um castigo, é uma declaração. Cada vez que você reserva uma porcentagem da sua renda, está dizendo a si mesmo: eu mereço um futuro melhor e estou construindo-o hoje. Hábito 6. Depender de uma única fonte de renda. Imagine que sua estabilidade financeira seja sustentada por um único pilar. Pode ser seu emprego, seu negócio principal ou um contrato permanente. Enquanto esse pilar estiver firme, tudo parece estar sob controle. Mas basta uma crise econômica inesperada, uma demissão, uma doença ou até mesmo um simples erro no caminho para que essa única base desmorone e leve consigo tudo o que você construiu. Depender de uma única fonte de renda é, na prática, uma enorme vulnerabilidade. E o mais estranho é que a maioria das pessoas aceita isso como normal. Elas acreditam que um bom emprego é suficiente, quando, na realidade, estão caminhando em terreno instável. De acordo com o Federal Reserve dos Estados Unidos, mais de 40% dos adultos não conseguiriam cobrir uma despesa inesperada de $400 sem se endividar. O principal motivo não é que eles não trabalham, mas que dependem exclusivamente de uma única fonte de renda, e qualquer interrupção os deixa desprotegidos. O milionário médio não depende de uma única fonte. Diversos estudos confirmam que indivíduos com alto patrimônio líquido têm pelo menos 7 fontes de renda. Investimentos na bolsa de valores, negócios paralelos, imóveis, royalties de propriedade intelectual, renda digital, consultoria e dividendos. Não se trata de sorte, mas de estratégia. Agora, você não precisa de 7 fontes de renda para começar. Pense em 2. Um trabalho paralelo, um empreendimento digital, um serviço freelancer, um pequeno investimento mensal que, com o tempo, se torna um fluxo adicional. O importante não é o valor inicial, mas o hábito de diversificar. A mentalidade certa é esta: seu salário deve ser um motor que financia novas fontes de renda. Se a cada mês você reservar uma parte do que ganha para construir outro caminho, seja aprendendo uma habilidade lucrativa, abrindo um negócio online ou iniciando um investimento modesto, você estará semeando independência. Depender de uma única fonte é andar com uma perna só. Ter 2, 3 ou mais significa começar uma corrida confiante em direção a um futuro mais sólido. Hábito 7. Não investir em sua educação financeira. O dinheiro tem uma regra invisível. Ele flui para aqueles que sabem administrá-lo e foge daqueles que o ignoram. Você pode trabalhar duro, ganhar bem, até mesmo ter um golpe de sorte e obter grandes somas de dinheiro. Mas se você não sabe como administrá-lo, esse dinheiro evapora tão rápido quanto chegou. 70% das pessoas que ganham na loteria perdem todo o seu dinheiro em menos de 5 anos. Como é possível que alguém que recebe milhões acabe falido? A resposta não é sorte, mas falta de educação financeira. Sem conhecimento, o dinheiro vira areia entre os dedos. Educação financeira não é um luxo, é uma necessidade. Entender como funcionam as taxas de juros, como se proteger de dívidas tóxicas, como economizar com sabedoria e como investir estrategicamente é o que faz a diferença entre aqueles que constroem riqueza duradoura e aqueles presos em ciclos de escassez. Investir em conhecimento é o investimento com maior retorno. Um curso, um livro, um mentor, até mesmo uma conversa com alguém que sabe mais do que você, podem lhe dar ferramentas que multiplicarão seu dinheiro ao longo da vida. Por outro lado, viver sem educação financeira é como tentar dirigir um carro de corrida sem nunca aprender a dirigir. Mais cedo ou mais tarde, um acidente é inevitável. Lembre-se de algo importante: o dinheiro que você gasta com sua educação nunca será uma despesa, sempre será uma semente. Cada lição aprendida é um bem que ninguém pode tirar de você, porque viaja com você para onde quer que vá e se expande com o tempo. Como um lembrete de que o aprendizado abre portas para a abundância, deixe a seguinte frase nos comentários:
Eu aceito sucesso, dinheiro e felicidade na minha vida. Faça deste pensamento uma declaração de poder, porque sua mente educada sempre será seu maior bem. Hábito 8. Temer mais o risco do que a pobreza. O medo é um mecanismo natural. Ele nos protege do perigo, nos mantém alertas. Mas no mundo financeiro, esse mesmo medo pode se tornar a prisão mais custosa. Milhares de pessoas preferem permanecer em um emprego que mal cobre o básico a arriscar investir, abrir um negócio ou tentar uma nova fonte de renda. E o mais doloroso é que, ao fazer isso, optam por uma pobreza lenta e silenciosa. De acordo com o Banco Mundial, mais de 60% dos trabalhadores na América Latina afirmam que sua renda mensal não é suficiente para cobrir despesas imprevistas superiores ao equivalente a um mês. Em outras palavras, eles vivem na corda bamba. E não por falta de habilidade, mas por medo excessivo. O risco nunca desaparece. Até mesmo manter-se seguro em um emprego traz riscos: demissões, inflação, crises econômicas. A diferença está no risco que você escolhe. O risco de tentar e aprender, ou o risco de ficar parado e ver sua vida se esvair em sobrevivência. A pobreza é um risco certo, enquanto o empreendedorismo, o investimento e a educação financeira são riscos que abrem as portas para a abundância. Quem nunca arrisca, nunca ganha. O segredo não é se precipitar, mas sim assumir riscos estrategicamente. Comece pequeno, aprenda, diversifique, mensurar e ajustar. O risco inteligente é a ponte para a liberdade financeira. Hábito 9. Não se cercar de pessoas com mentalidade de crescimento. Há um princípio universal. Seu ambiente é seu espelho. O que você ouve, o que vê, o que discute diariamente acaba moldando sua maneira de pensar. E sua maneira de pensar direciona suas decisões financeiras. Um estudo da Universidade de Harvard sobre redes sociais e prosperidade concluiu que seu entorno imediato influencia até 95% dos hábitos financeiros de uma pessoa. Simplificando, se seus amigos gastam de forma imprudente, é provável que você também faça o mesmo. Se seu círculo acredita que investir é arriscado e perigoso, eles o infectarão com o mesmo medo. Imagine que você quer aprender a falar inglês, mas passa o tempo todo com pessoas que nunca praticam. Não importa o quanto você se esforce, seu progresso será mínimo. O mesmo acontece com o dinheiro. Se você não se cercar de pessoas que falam sobre projetos, investimentos, crescimento e abundância, você acabará preso em uma mentalidade de escassez. Não se trata de deixar seus amigos ou familiares, mas de ingressar em novos círculos. Procure comunidades de empreendedores, grupos de educação financeira e pessoas que estão um passo à sua frente. Essa influência positiva o ajudará a enxergar possibilidades onde antes você só via limitações. A riqueza não é herdada apenas em dinheiro, ela também é herdada em ideias, conversas e mentalidades. Se você absorver pensamentos de abundância, mais cedo ou mais tarde, seu bolso os refletirá. Hábito 10. Acreditar que o dinheiro é o fim, não o meio. Um dos erros mais comuns é pensar que o dinheiro é o objetivo final. No entanto, o dinheiro não tem valor em si mesmo. É apenas papel e números em uma tela. Seu verdadeiro poder reside no que ele permite que você alcance: liberdade, tempo, experiências, segurança e, acima de tudo, a capacidade de viver em seus próprios termos. De acordo com o Relatório Mundial da Felicidade, pessoas que excedem um determinado nível de renda, aproximadamente o equivalente a $75 mil por ano em países desenvolvidos, não experimentam um aumento significativo na felicidade por ganhar mais dinheiro. O que isso nos diz? Que a verdadeira abundância não se mede apenas em contas bancárias, mas no uso consciente desses recursos. Se o seu objetivo é apenas acumular, você corre o risco de se tornar escravo daquilo que tanto desejava. Mas se você o encarar como um meio, cada peso se torna um bloco de construção para o seu futuro, para a educação dos seus filhos, para a paz de espírito de uma aposentadoria digna, para viagens que o conectam ao mundo ou para projetos que impactam outras pessoas. O dinheiro não deve ser um objetivo vazio, mas sim uma ferramenta para a expansão pessoal e coletiva.
Pergunte a si mesmo: o que eu quero alcançar com ele? Que liberdade concreta eu desejo adquirir com cada poupança e investimento? É aí que a verdadeira motivação financeira é acionada. Para encerrar esta sessão e reafirmar sua relação saudável com a abundância, escreva a frase nos comentários: eu sou próspero e atraio riqueza. Faça isso como um lembrete de que o dinheiro flui para aqueles que o usam com propósito e não como um fim em si mesmo. A pobreza não se define apenas pela falta de recursos, mas pela repetição inconsciente de hábitos que nos roubam o nosso futuro. Cada decisão, cada despesa, cada pensamento acrescenta ou subtrai. Hoje você descobriu 10 hábitos que o mantêm preso e também a possibilidade de quebrá-los. Se alguma dessas lições ressoou com você, é porque você está pronto para dar o próximo passo. Inscreva-se e junte-se a mim neste caminho para a liberdade financeira. A jornada está apenas começando.